Muito boa noite a todos. Que Jesus possa nos amparar e nos proteger. Mais uma oportunidade de estarmos aqui refletindo e falando sobre a doutrina espírita. Eu sempre aguardo alguns minutos até as pessoas chegarem, na verdade, alguns segundos. E hoje eu estou aqui com a honra e a alegria de falar com um grande amigo de Ideal Espírita, o Adolfo Mendonça Júnior. O Adolfo ele é professor, historiador, pesquisador, participa da Liga de Historiadores e Pesquisadores Espíritas, participa de grupos de pesquisa na região, em Franca, onde ele está, e apoia aí outras pesquisas, projetos, tem uma atividade bastante interessante em prol aí da pesquisa e do estudo da doutrina espírita. Adolfo, muito obrigado por ter me dado essa oportunidade de falar contigo. Eu fico muito feliz e tenho certeza que vai ser um bate-papo daqueles. Luciano, a alegria é minha, viu? O carinho é enorme. Eu ainda essa semana, quando estava me preparando para esse nosso bate-papo, eu me lembrei que quando você entrou na Mocidade Espírita, somente nas Comenestres, eu já estava saindo. E você era aquele menino assim, bem quietinho, estava sempre fazendo pergunta, ia atrás de um, ia atrás de outro, muito interessado. Eu falei, esse rapaz vai longe, hein? Esse menino aí tem futuro. Aí depois eu me afastei e tal. Aí nós fomos nos encontrar em Franca, quando você foi para Franca, e foi muito bacana, assim, tivemos a oportunidade de conversar um pouco, né? E depois você saiu de Franca, eu fui te acompanhando na sua jornada, e também quero aprender com você, né? Das experiências que você teve, para onde você andou, você foi para muitos lugares, né? Então, o nosso tema converge para isso, né? Mas eu estou muito feliz, carinho enorme. Muito bom, com certeza. Bom, a gente vai falar, na verdade é você mais que vai falar, eu vou te encher de perguntas aqui sobre o Espiritismo e as raças, e a ideia é a gente responder aqui se Kardec teria sido racista, né? Ou se o pensamento de Kardec com relação às raças, ele precisaria ser revisado. Eu li o artigo que você escreveu sobre o assunto, por sinal foi um artigo muito importante, e esse trabalho que você fez, até para os nossos amigos aqui que estão acompanhando, terem uma noção do impacto que trouxe, né, a sua pesquisa, ela foi parar na Revista Espírita, lá na França, né? Então, foi um trabalho muito relevante. Tem uma frase na sua pesquisa, que é uma citação de Kardec na Revista Espírita, e o Kardec diz assim: assim como organização física, os negros serão sempre os mesmos. Como espíritos, trata-se sem dúvida de uma raça inferior, isso é, primitiva. São verdadeiras crianças, às quais muito pouco se pode ensinar. E essa frase está na Revista Espírita. Essa frase ela é muito usada por grupos religiosos que entendem que Kardec era racista, ou o Espiritismo é racista, e isso dá muita conversa. Então, eu queria entender de você por que surgiu essa dúvida de repente, Kardec ser racista. Então, Luciano, é o seguinte, há muitos anos, que eu sempre, pela internet, eu acompanhava se alguém, se quem estiver nos assistindo, se fizer uma busca lá no Google, né, Kardec era racista, mas você vai encontrar assim, vários artigos de pessoas, então isso me incomodava muito. E teve um dia que eu tive, acho que uma intuição, não, eu preciso fazer algo sobre isso, porque Kardec ele não pode ser racista, né? Então eu comecei a ler esses críticos, né,
na verdade, são adversários do espiritismo de Allan Kardec. E fui vendo assim, que em algumas citações, que eram muito fortes, essa é uma delas, né? No meu artigo eu não coloquei todas, porque eu tinha um espaço para escrever o artigo, mas, e depois disso também, eu fui encontrando outras. Então, ao longo da nossa conversa, nós vamos estar mostrando algumas falas de Kardec que tem uma explicação do ponto de vista científico. Que Allan Kardec ele é um homem muito fiel à ciência. Ele é um homem da academia, né? Então, nesse sentido, Kardec ele teve muito cuidado com todo o trabalho que ele fez, mas chegou uma hora, e tem um ponto que é o que eu acho que é o mais importante, é que ele utilizou de conhecimentos da época. E eu, quando eu fiz a minha pesquisa, a primeira coisa que eu me propus, eu vou fazer uma pesquisa como historiador. Eu não vou escrever como espírita. Eu não quero defender Allan Kardec. Se eu encontrar que ele está errado em algum ponto, eu vou mostrar que ponto que é esse. Então, eu fui fazer a pesquisa sem medo de encontrar a verdade, né? Então, não escrevi pensando como espírita, como praticante. Eu sei como pesquisador mesmo. E fui encontrando várias frases como essa que você citou. Caramba, mas isso aqui é pesado. E aí não adianta, numa palestra, você querer ficar falando assim, ó, não, mas ele não quis dizer. Não, está dito, é textual. Não quis Não dizer, tem é conversa. muito subjetivo, né? Não tem conversa. Então, eu separei uma frase, que eu vou deixar para o final essa frase. Eu acho que é a frase mais emblemática, né? Que mostra mesmo assim, ó, não, por essa frase ele é racista. É uma frase lá do livro que é o Espiritismo. Mas eu vou deixar para o final, o pessoal vai me acompanhando, senão o pessoal muda de canal, né? Isso, vamos segurar o pessoal aí. Então, assim, os adversários, eles se utilizam de excertos de Kardec e que, de fato, nesses excertos, você vai falar assim, ó, não, isso daqui hoje, quem tem esse tipo de pensamento é racista. Isso é um fato, tá? Agora, se a Kardec era racista ou não, é isso que nas perguntas seguintes nós vamos construir um pensamento para depois eu responder essa pergunta. Então vai ficar meio no ar aí para quem está nos acompanhando, tá? A gente já está respondendo no final. Inclusive, você preparou, acho que até muitas perguntas, eu provavelmente não vou dar conta de todas elas, mas vai chegar uma hora que eu vou falar, Luciano, agora daqui para frente, nós vamos concentrar nas duas últimas, que é o que eu acho que mais interessa. Tá. Não que os outros itens não sejam importantes, eles são importantes, mas as duas últimas provocações, elas não podem ficar sem resposta. As outras podem, porque depois a pessoa vai ler o artigo. Mas esse finalzinho aí, eu acho que é bacana a gente conversar sobre isso. E outro ponto também, eu pensei nesse tema, passei para você, porque desde um atentado que teve, um crime bárbaro lá nos Estados Unidos, né, que esse tema voltou para a pauta, né, a questão do racismo. E pensando muito nessa coisa da transição planetária, nós espíritas, nós temos um compromisso com algumas causas, e essa é uma delas. Por isso que eu sugeri a você que nós viéssemos conversar sobre o racismo, que é um assunto que nós ainda temos muito o que falar. Nós temos muito o que fazer nas nossas vidas, no sentido de acabar com os nossos preconceitos, e o racial é um deles. Ele não é o único preconceito nosso, mas é um deles, tá? Então, as outras perguntas depois a gente vai conversando. Eu já estou com o computador funcionando, mas eu vou usar ele só para acompanhar o texto. A gente continua por aqui mesmo. Perfeito, tranquilo. Fica à vontade aí. Explica para o pessoal entender como que surgiu, né, o conceito de raça. A gente fala racismo, mas o que é isso, na verdade, quando a gente está falando de raça? Então, na verdade, Luciano, isso daí é uma construção, e nós vamos estar falando agora, ele não nasce da noite para o dia. Uhum. Então, ponto. Tá? Bom, se não nasce da noite para o dia, nasce quando?
Na Idade Moderna, a Idade Moderna, só para situar no tempo, isso é coisa de historiador, é entre os séculos XV e XVIII, é nesse período que vai aparecer nas ciências naturais o conceito de raça. Nós não estamos falando de raça humana, nós não estamos falando de racismo. Então, principalmente na botânica, né, na zootecnia. Então, por exemplo, eles começaram a criar para os animais e vegetais. Então, para nós que temos cachorro em casa, eu vou falar o nome de algumas raças de cachorro, que até as pessoas falam, esse tem pedigree, quer dizer, raça pura. Tanto o pai e a mãe, no cruzamento, né, são dessa raça, então o filhote tem pedigree, quer dizer, o filhote né? Então, por exemplo, o fila é uma raça, e ele tem as características do cachorro fila, né? O maltês é outra característica, né? E assim vai, o Rottweiler. Essas são raças. Então, inicialmente, animais e vegetais, né, que eles vão dando o quê? Nome, né, vão conceituando como se fosse o quê? Raças diferentes. Uhum. Então, veja, nós estamos nas ciências naturais entre os séculos XV e XVIII. Aí começa a surgir, então, o termo raça. Então, esse é um ponto. Aí tem um biólogo, não vou te falar o nome dele não, mas no Brasil ele é conhecido como Linneu, né? O Carl von Linné, a pronúncia não é bem essa, não. Então, aí ele faz uma divisão classificatória da humanidade, né? em 4 grandes grupos, que são os africanos, americanos, asiáticos e europeus. Essa é a primeira classificação dos seres humanos, né? Divisão classificatória em grupos. Mas veja, ainda não estamos falando em raça. Estamos falando em classificação dos seres humanos em 4 grupos. Ok? Tá? Então não podemos esquecer que o Linné ele viveu nesse período, entre os séculos XV e XVIII. Tá? Só para situar no tempo. Agora, é o Conde de Buffon, é o Georges-Louis Leclerc, né, que utilizou pela primeira vez o termo raça aos seres humanos, na Idade Moderna. Tá? Por volta do século XVII, início do século XVIII. Então, aí que começa a ser utilizado esse termo para falar do quê? Daquelas 4 classificações que tinha até então. Africanos, americanos, asiáticos e europeus. Bom, aí no século XVIII, né, as coisas vão andando, a ciência ela vai se formar enquanto ciência no século XIX, mas já haviam pesquisas no século XVIII, século XVII. Então, no século XVIII, a cor da pele passa a ser considerado como critério fundamental para separar as raças, né? E aí, então, a raça humana foi dividida em 3. Seria a raça amarela, a raça branca e a raça negra. Então, numa primeira classificação eram 4, mas eles não utilizavam o termo raça, agora já são 3 raças, século XVIII. Tá? O que mais? Aí no século XIX, além da cor, eles começam a analisar o ângulo facial, o crânio, os lábios, o nariz, o queixo. Então, eles passam a fazer parte para definir uma raça. Sim. Tá? Nessa época, entendi. Nessa época surge, aí já falando até um pouco da época do Kardec, tinha também uma influência aí do César Lombroso, né? Não sei se você chegou a estudar alguma coisa dele, que ele vai falar da criminologia, né? E associa a anatomia, principalmente craniana, a perfil de criminosos, né? Exatamente. Porque, veja, não cabia assim, o texto dele para essa pesquisa. Mas ele faz a análise de crânio para dizer o seguinte, dependendo do tamanho do crânio, é propenso a ser um criminoso ou não. É uma classificação por raça, essa coisa de ser criminoso, por exemplo. Tá? Então, eles faziam muita análise do crânio das pessoas que vinham a óbito, né? E a partir daí eles tinham essa classificação. Da mesma forma que para classificar também as raças. Então, tem uma diferença de tamanho de crânio, conforme a região onde você vive.
Mas isso hoje a ciência fala que é mais em razão do clima, do relevo, da vegetação, do que propriamente porque a pessoa é dessa cor ou daquela cor. Tá? Então, a Uhum. alimentação nossa, o relevo. Então, como que. Se bem que hoje em dia todo mundo anda de carro, mas antigamente as pessoas andavam a pé. Então, por exemplo, uma pessoa que mora em Ouro Preto, não sei se você já foi em Ouro Preto, mas lá você sobe ladeira, desce ladeira, sobe ladeira, desce ladeira. Ah, lá não tem gordinho. Não tem como ser gordinho. De tanto que subia a ladeira, descia a ladeira. Né? Agora, uma cidade que é plana, Franca, quando eu era pequeno, era a cidade das 3 colinas. Hoje tem mais de 3 colinas. Mas também sobe ladeira, desce ladeira. Né? Isso também a gente fazia em Franca. Uma proporção muito menor do que Ouro Preto, claro. Né? Bom, mas com tudo isso que eu estou querendo dizer, que acreditava-se no século XIX, César Lombroso é um deles, né? E o tamanho do crânio, ele dizia muita coisa a respeito da questão das raças, da criminalidade. Tá? Veja, nós não estamos falando de racismo. Tá? Então, o que é isso daí? No século XIX, isso vai ter um nome: racialismo. Caramba, quando eu comecei a estudar, mas o que é isso, racialismo? Que bicho que é esse? Né? Então, o racialismo é o chamado racismo científico, que é o estudo das raças. Agora nós estamos falando de ser humano. Então, quais as características da raça negra? Quais as características da raça amarela? Então, tem o olho, o cabelo. Né? O cabelo do negro ele é característico. É diferente de quem vive na Ásia, o asiático, né, no caso, diferente do europeu. Estamos falando de cabelo. Né? Então, são características que vão o quê? Diferenciar uns e outros. Né? Estamos falando de raça, que não tem nada a ver com racismo. Tá? Agora, isso é um dado muito interessante, porque a ciência ela antecipa, né, muitas coisas da sociedade. E outras coisas, a sociedade é que antecipa a ciência. Ou seja, essas teorias de raças, né, ou racismo científico, ele foi utilizado no século XIX, por exemplo, para promover o neocolonialismo, que é o colonialismo do século XIX, quando os países da Europa, em função da segunda Revolução Industrial, que a Revolução Industrial começou no século XVIII na Inglaterra, a máquina a vapor. Aí no século XIX aparece a máquina, a combustão, que aumenta a produção de mercadorias, né? E é um aumento significativo. Tá? Então, tudo isso vai fazendo com que há um desenvolvimento sobre o aspecto científico. Né? E, consequentemente, com esse desenvolvimento do aspecto científico, a ciência. Porque quando você vai numa fábrica, você vai ver o motor de um carro, né? Uma linha de produção. É fantástico. É fantástico. Então, isso tudo foi muito o quê? Pensado, estudado, analisado. Estamos falando do quê? De uma fábrica. Né? Então, o homem ele tem essa capacidade de mudar as coisas. Né? E de certa forma, essa mudança ela serviu para mexer conosco. Né? Porque na Europa, por exemplo, como eles precisavam de matéria-prima barata, então os países como a Inglaterra, a França, a Alemanha, os Estados Unidos na América Latina, eles vão em busca de quê? De países pobres, com mão de obra barata, para poder fazer o quê? Para poder explorar essa mão de obra barata. Né? E está vendendo as suas mercadorias. Tá, mas o que eles utilizaram, então, para poder fazer isso? Se utilizaram de um conceito da academia, que é o racialismo. Porque no racialismo, nós não estamos falando, vou repetir, de racismo. Poxa, mas o Adolfo, estou até curioso. Então, se não está falando de racismo, o que é racismo? Né? Essa é uma pergunta bacana. A gente vai estar falando sobre ela. Mas, assim, o conceito de raças, ele é uma construção. Ele começa lá na ciência, para depois chegar na ciência social.
Aí, quando chega na ciência social, aí sim é que vai ser o quê? Adaptado o conceito de raça, né? E aí que muitas pessoas vão se utilizar desses conceitos para falar assim, ó, nós estamos levando a tecnologia, nós estamos levando o conhecimento, nós estamos levando o progresso. Em nome desse progresso é que esses países da Europa exploravam os países pobres do continente asiático, os países do continente africano. Você vê, hoje, no continente africano, você foi lá, você sabe melhor do que eu. A maioria dos países africanos tem uma indústria muito pouco desenvolvida. A força desses países ainda são o quê? A matéria-prima. Então, eles vendem o quê? O que eles têm, o que a natureza oferece. Eles praticam agricultura, né? E nesse sentido, o extrativismo, mas indústria mesmo, eles não têm indústria para competir com os Estados Unidos. A África do Sul, depois da África do Sul, qual país que a gente pode falar que está assim, próximo da África do Sul? Que a África do Sul é um país emergente, né? É uma exceção, eu diria. O que se tem são os países da costa oceânica que tem exploração de petróleo, né? Sim, mas aonde eu quero chegar? O que explica a maioria dos países africanos até hoje não ter desenvolvido indústria? O neocolonialismo do século XIX. Eu não vou nem considerar lá a partir do século XVI, quando começa no século XIV, final do século XIV, começo do século XV, quando começa a chamar das grandes navegações, que eles vão explorando todo o continente africano, os europeus em busca de especiarias. Nem vou considerar isso, vou considerar só no século XIX para cá. Né? Então, não era de interesse desses países capitalistas que a indústria dos países africanos se desenvolvesse, nem que a nossa indústria se desenvolvesse. Então, eles vão se utilizar de um discurso da academia, que a raça branca era superior às outras, para explorar. Né? Então, por exemplo, não vou falar por exemplo, não é a pergunta que você vai me fazer, eu já queria adiantar ela. Mas tá bom, acho que eu já respondi, vamos seguir. Então, só um minutinho. Lá. Então, o que é considerado o pai do racismo científico, o primeiro pesquisador para estar falando disso, é o Herbert Spencer. Ele tem um trabalho que é muito parecido com o de Darwin. O trabalho dele é anterior ao de Darwin, só que ele trabalhou só com a espécie humana. Darwin, ele trabalha com o quê? Com raças. Ele não fala em raça humana. Muito embora no trabalho de Darwin fica explícito, né? Ou implícito, não sei qual é o termo correto, mas fica ali evidente que também se aplicaria à raça humana. Mas o trabalho de Darwin não está relacionado ao ser humano. Então, o darwinismo social, por que pareça, ele é de Herbert Spencer, não é de Charles Darwin. Mas tem esse nome, darwinismo social, que Darwin tem toda uma influência e a obra dele ficou marcada, né, a história. Até que quando a gente vê esses diálogos que a gente faz na doutrina espírita entre Kardec e Darwin, você vê uma postura do Darwin muito neutra, na verdade, né? Ele lançou toda a sua teoria e meio que aí depois cada um foi moldando ao seu interesse, né? Então isso acabou dividindo um pouco. Você falou de racialismo e tem também o conceito de etnia, né? Que também é interessante. Sim. Antes de falar de etnia, então o Spencer ele foi seguido por outros teóricos. Então aqui eu vou colocar só alguns que me chamaram a atenção quando eu estava fazendo a pesquisa. Mas tem mais teóricos. Esses não são os únicos. E de repente alguém pode falar, pô, mas tem o fulano, o Adolfo não falou. Esses aqui chamaram a minha atenção. Tá? Que é o Conde Gobineau. Depois eu vou falar um pouco sobre o Gobineau. Ele é importantíssimo. O Francisco Galton, também a gente vai estar falando sobre ele. E o Thomas Malthus. Malthus é muito interessante esse trabalho dele. Eu fiquei até revoltadíssimo quando eu estava na faculdade estudando a teoria de Malthus. Porque ele fez uma análise assim, ó, crescimento da população
e a produção de alimentos. Então, na pesquisa, ele chegou na seguinte conclusão: até o ano tal, ou vai chegar um momento que vai faltar alimentos, porque o crescimento populacional é maior do que a produção de alimentos. Então, o que nós temos que fazer? Matar pessoas, eliminar pessoas. Olha o que o cara fala. Não, a ideia não era um controle de natalidade? Não é só controle de natalidade. E isso é um controle de natalidade também, se eliminar pessoas. Você está fazendo controle de natalidade. Não era só, agora vai ter tantos filhos. Até porque isso, na época, era muito difícil de controlar. Hoje é mais fácil, né? Mas, em outras palavras, ele faz, sim, controle de natalidade. Mas como? Eliminando pessoas. Então, a partir disso, muitas pessoas passaram a defender guerras com base nas ideias do Malthus. Mas o Malthus é um cara da academia. A gente não pode esquecer isso. Então, ele não é racista, não estamos falando de racismo. Nós estamos falando de um teórico que ele acreditava que, a partir de um determinado momento, as pessoas iam morrer de fome. Ele então, criou uma lógica, tinha que diminuir o número de pessoas. Né? Ele resolveu assim, na teoria dele. E uma guerra, por exemplo, seria um caminho. Tá? Não que ele defendesse isso, mas muitas pessoas passaram a defender a partir das ideias dele. Em outras palavras, é o quê? A política se utilizando do conhecimento científico, mas através do quê? Do interesse próprio. Porque se for para pensar no coletivo, jamais alguém ia defender uma guerra. Essa pandemia, tem gente que defende a pandemia como controle populacional, como controle de natalidade. Tem político, inclusive, que defende a pandemia. Não, mas tem que morrer mesmo. Os velhos têm que morrer, porque tem muitos velhos. O INSS vai entrar em colapso. Tem gente que defende, né, com base nessas ideias de Malthus. O que é uma loucura, né, infelizmente. Bom, mas você estava me falando, pedindo para falar um pouco sobre o racialismo, né? A etnia. Etnia. Bom, então, primeira questão de etnia. Etnia, o que é? Né? Bom, e racialismo, né? Então, o racialismo, ele é uma filosofia biológica, né? Cultural, social, né? É uma atitude de um sistema social que propõe a existência do respeito, da preservação de todas as raças. Olha só, estamos falando de racialismo, tá? De respeito, de preservação das raças. Tá? Isso nós estamos no século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX. Então, é a teoria científica das raças humanas. Luciano, isso não tem nada a ver com racismo. É o contrário, então, né? Na verdade, uma ciência que tinha o objetivo de quê? De estudar as raças, porque acreditava-se que havia mais de uma raça. Tomando como por base a cor, né, os lábios, o cabelo, etc. Deixa eu te perguntar uma coisa. É que vai sair, tá? Completamente do que eu estava pensando em te perguntar. Mas eu não sei, creio que você sabe que a África, por exemplo, ela era dividida por reinos, né? Lá dos povos antigos. Ela era dividida em reinos. E quando houve a divisão do continente e aqueles acordos de divisão entre os países da Europa, né? A divisão ela foi geográfica, não respeitando essa questão das raças e talvez do que você vai falar de etnia. Tanto que a gente tem, por exemplo, em Angola, você tem povos diferentes, etnias misturadas, que elas começam em Angola e terminam no Congo, por exemplo, né? E eles foram divididos. Eles foram divididos dentro de uma geografia a África foi vendida por lotes, praticamente, né? O que a história vai contar. Né? E isso teve algum embasamento científico, assim, né? Entre aspas? Isso foi levado em... O que foi pensado para acontecer isso? Se eu falar para você que não tem nenhum embasamento científico, eu estarei mentindo.
Mas se eu falar para você que é uma divisão, considerando o que a ciência diz, eu também estarei mentindo. Então, é muito complicado. Eu lembro quando eu dava aula, até em algumas provas, eu colocava um mapa do continente africano, como se fosse um pedaço de pizza, e os caras em cima, assim, os europeus, brigando, porque cada um queria a maior E, fatia. sim, Maior sim. fatia. Que é isso que aconteceu. Né? Assim como no Brasil também, porque veja, os africanos, quando vêm para cá, na condição de escravos, eles pegam uma família, um filho é vendido para uma fazenda, outro filho para outra fazenda. Né? Um outro filho vai para outro estado, a esposa é para outro estado. Então, separava a família. De modo que numa senzala, por exemplo, tinham várias pessoas de lugares diferentes, de cultura diferente, de idioma diferente, né? E é desse povo que se deu a formação do povo brasileiro, né? Porque nós somos descendentes desse povo. Então, por exemplo, eu sei que o tema hoje não é esse, gostaria que fosse também um tema muito bom, que é a questão da religiosidade, especificamente o candomblé, né? Quando nós estudamos o candomblé, a ciência diz assim, o candomblé é uma religião africana. Bom, eu não escrevi sobre, tá? Então o que eu vou falar vai soar mais como senso comum, porque se eu não tenho uma pesquisa, é senso comum. Mas eu tenho a impressão que, na minha opinião, o candomblé ele é religião brasileira, porque misturou as religiões africanas. Você não vai encontrar uma religião africana igual ao candomblé, não tem. E ele foi Não tem inserido o mesmo. quê? Parte da religiosidade indígena. E também do homem branco. Porque eles queriam cultuar os orixás, mas tinham que cultuar os santos católicos. Então, os orixás passam a receber nome de santos da Igreja Católica. Né? Então, não dá para falar que o candomblé é uma religião africana, é a minha opinião. Por quê? Porque houve uma mistura, primeiro, entre as religiões africanas, que as pessoas elas têm mania de pegar o africano, jogar no balaio, é africano. Não, mas um é do Congo, outro é não sei de onde. Não é assim que funciona. Sim, 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 E com sim. índio, a mesma coisa. Ele coloca no balaio, é índio. O que miar é gato. E não é a mesma coisa. O Brasil também, o Brasil não é um país, é um continente. São muitos povos, muitas línguas. Né? Mas as pessoas, elas não têm essa visão. Né? Não, então eu sou estudioso das religiões. Né? Então, eu tenho assim, um compromisso muito grande, né? Tanto do ponto de vista religioso, como do ponto de vista do que nós estamos discutindo, que é o preconceito racial, né? Tanto com os africanos como os indígenas. Eu sou descendente de africano e de indígena. E de português também, viu? Eu sou Eu brasileiro. também. A gente é brasileiro, muito brasileiro. Tem como correr. Tá? Então, falando ainda mais um pouco sobre o racialismo. Ele se tornou a base científica do racismo, mas o racialismo não tem nada de racismo. Isso fique claro. Bom, por que eu estou falando isso? Porque Allan Kardec é um homem do século XIX. No século XIX não havia o conceito de racismo. O conceito de racismo ele vai aparecer a partir da década, da década de 20. A partir dos anos 20 é que os homens começaram a estudar o racismo. A academia começou a estudar o racismo. A Tá, partir da década de 20. tá, A palavra racismo vai aparecer no dicionário a partir de 1930. tá. Mas espera aí. À vontade. Apesar do termo, e talvez do conceito ter existido a partir da década de 20, a partir do momento desse cientificismo do estudo das raças, foi que surgiu a discriminação de alguma forma? A partir daí, então, Nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. tá. Mas eu vou falar o que você quer. Eu tenho duas respostas para você, tá? Vou dar a primeira resposta, mas o que você quer ouvir é outra coisa. Mas você vai ouvir o que você quer ouvir também. Bom, a primeira coisa, no século XV, tinha racismo ou não tinha? Tinha. Tá? Então, quando os índios foram transformados em escravos,
E aqueles que lutavam porque não concordavam com isso, e houve um genocídio, porque nós brasileiros, nós estudamos mais a história dos povos que vivem na Europa do que da nossa história. Da nossa história, primeiro que escravidão não é uma coisa exclusiva dos africanos. O primeiro escravo no Brasil são os índios. Desde 1500 e pouco. A partir de 1930, 1530, 1532, é que começou mesmo os portugueses assumiram o Brasil, né? A colonização. A partir de 1500, 1532. Certo. Em 1946 já tinha escravo. Escravo o quê? Indígena. Não é escravo africano, não. Demorou. E aí, você sabe qual foi o discurso que ficou? Nós vamos ter que trazer africano, porque o índio é preguiçoso. Não, não é preguiça, não. É porque ele não aceitou. Ele não aceitou. Então ele lutou, morreu, preferiu morrer ou fugir. Então, hoje, quando nós vamos lá na Amazônia, né? Eu não vou falar a maioria, porque isso eu não tenho esse estudo, não estudei, mas tem pesquisa sobre. Muitos grupos indígenas hoje vivem na Amazônia, eles não são originários da Amazônia. Eles fugiram e foram para a Amazônia, estão lá hoje. Né? Quando eu fui para o Maranhão, há uns 20 anos atrás, minha esposa tem uma tia, minha esposa, eu também tenho, eu adoro ela, a tia e o tio. Então nós temos 2 tios, né, um casal, uma família. Eles moravam na época em Imperatriz, no Maranhão. E próximo de Imperatriz tem uma tribo indígena, os índios Cricati. Eu peguei minha filha, que na época tinha uns 3, 4 anos de idade, levei minha filha. Minha esposa ficou doida, louca. Imagina o que você vai fazer lá, e se eles matarem a nossa filha, você vai ser responsável. Vou ser responsável. Porque eu sou índio. Bom, aí tinha uma criança lá que não falava português. Eles mantinham o idioma, né? Lá tem escola, claro, da FUNAI, mas aprende a língua portuguesa. Mas a menininha de 4 anos começou a brincar com a minha filha falando português e a menina não. O líder lá falava assim, porque vocês, portugueses, eu me sentindo português, rapaz, coisa mais estranha. Porque as senhoras de 70 anos ou mais, né, com seios de fora. Lá é um calor que Deus manda, né? Lá já é o clima da região norte, lá da Amazônia, né? No norte do Maranhão, né? Norte do Maranhão, Imperatriz. Bom, Maranhão fica... Bom, enfim. Então, as senhoras, né, com seios à mostra e as mocinhas com camiseta, com sutiã. Eu falei, mas escuta, mas por que as meninas não são iguais às senhoras, né? Porque é muito quente aqui e tal. Ele falou assim, porque vocês, portugueses, não respeitam as nossas filhas. Rapaz, mas que lição. Vocês, é verdade. A nossa cultura do chamado civilizado, nós não temos o maior respeito pelas mulheres. Não temos. A verdade é essa. Por isso que existe um movimento feminista. E as mulheres têm que lutar ainda, porque elas têm demandas. Por quê? Porque nós, homens, não respeitamos as mulheres. É verdade. Agora, voltando para o texto. Então, o que é etnia? Porque, assim, na década de 40, depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, a ONU chamou uma série de pesquisadores para estudar o tema raça. Inclusive porque tem a questão do povo judeu, que sofreu muito, principalmente na Alemanha, mas não foi só na Alemanha, Itália, vários países, né? Também sofreram o processo de um genocídio, né? Então começaram a fazer um estudo. Chegaram à seguinte ideia: olha, a palavra etnia ela é mais apropriada que raça. Que etnia está associado com a aparência física, com a língua, com a nacionalidade, com o parentesco, religião, com o território. Então, o termo etnia é o mais apropriado que raça. Aí, a partir dos anos 40, a academia começa a trabalhar com a ideia de que não existe raça, mas que nós somos de etnias diferentes. Esse é o termo mais apropriado, né? Você vê, nós estamos conversando, até agora eu não falei sobre racismo. O que é racismo? Uhum. Ele já existia lá em 1500. Ele sempre existiu? Olha, eu acredito que sim. Difícil falar. Começa quando? Agora, o que as pessoas não entendem,
e agora nós vamos chegar no ponto, que o racismo, ele é o quê? Ele é uma... Cadê? Tá só um pouquinho, deixa eu pegar minha colinha aqui. Ó. Aí, ó. O que é? É o quê? É o comportamento, né, que uma pessoa tem, um grupo de pessoas tem, é ódio que eles sentem, é desprezo, é esse o termo. É ódio, é desprezo com relação a uma pessoa ou um grupo de pessoas que tem determinadas características físicas. Então, não é para qualquer um, não. Né? Então, por que tem o dia do negro e não tem o dia do branco? Porque quem sofre racismo é o negro, não é o branco. É simples. Quem sente o quê? Ódio, desprezo. Ah, não, mas tem um branco ali na esquina que sofre. Ah, tem um branco ali na esquina que sofre. Ah, tem 3 famílias ali que sofrem. Sim, mas historicamente falando, qual é o povo que sofreu e até hoje sofre muito ódio e desprezo? Aí nós vamos responder que são os afrodescendentes. É verdade. Só que os índios também. Olha que loucura. A raça indígena também sofre racismo. Por quê? Porque tem gente que está falando agora, deixa morrer os índios. Que aí nós vamos poder utilizar a terra deles, né, para agricultura, o solo, os rios, vamos poder utilizar, né, na indústria, que nós vamos poder trabalhar com mineração, explorar, quer dizer, tudo exploração capitalista, né? Então tem gente que defende, sim, não tem que mandar médico lá para a aldeia indígena, não. Eles que venham para a cidade. Ora, gente, as pessoas têm que respeitar os verdadeiros donos da terra. Nós temos que respeitar muitos índios. Nós temos uma dívida histórica com os índios. Infelizmente, o movimento negro ele tem ofuscado as demandas do movimento indígena. Não estou dizendo que eu sou contra o movimento negro, ao contrário. Também, porque eu sofri muito na vida, mais como negro do que como índio. As pessoas me reconhecem como negão, né? Não tem importância, não tem problema. O problema é quando a pessoa... Não é a pessoa te chamar de negro, de preto. É o jeito que ela chama. Eu tenho amigos que me chamam de preto, com o maior carinho, é amigão, né? Agora, conforme a pessoa fala, a gente sente. É aí que está o racismo. Então, o que é o racismo? É o ódio, é o desprezo. É uma cena que teve com o motoboy essa semana. Eu chorei de ver a cena. Aí teve pessoas, né,